Seja muito bem-vindo ao podcast Inteligência nos Negócios. Eu sou o Eduardo Pinambá, CEO da CRM Business. E nesse podcast, você, empresário de pequena e média empresa, terá a oportunidade de aprender sobre tecnologias, plataformas e tudo mais para revolucionar o seu negócio. Hoje, eu tenho a honra de apresentar o time aqui da MFT, formado pelo Gustavo, o Diego e o Eduardo. Eles são especialistas na dinâmica de inteligência de dados. Eu gostaria que você se apresentasse primeiramente, pessoal. Antes de falar da MFT, o público quer conhecer um pouco mais de vocês. Fique à vontade, Gu, pode começar. Boa. Olá, pessoal. Dia, tarde, noite, para quem estiver assistindo agora. Meu nome é Gustavo Siqueira, eu tenho 28 anos, trabalho na parte comercial da MFT, então estou à frente da parte toda de relacionamento inicial dos clientes e sou engenheiro de produção. Não é à toa, para falar de dados, um mínimo de engenharia ali para entender regras de negócio é importante. Perfeito. Di? Meu nome é Diego, tenho 40 e tantos anos, né? Sou um homem casado. Sou o sócio fundador da MFT. A MFT nasceu numa ideia inicial lá, depois a gente fala um pouquinho mais. Mas eu estou ali à frente da parte, toda a parte administrativa, toda a parte de inteligência de negócios, com a gente para poder produzir as melhores soluções para o pessoal. Também sou engenheiro, sou formado também em Big Data e Business Analytics, para poder também compor o time técnico da MFT. Sensacional, Di. Du, meu xará aí, fique à vontade, pode se apresentar. Show. Bom, pessoal, muito prazer. Meu nome é Eduardo, sou CTO da MFT, líder da parte técnica. Tudo quanto é nerdice que acontece nessa empresa é comigo. E também sou engenheiro de formação, porém não de produção como meus sócios, mas sou engenheiro de computação. Tenho também um background da parte de eletrônica, de eletricidade. Mas, então, assim, tudo que é tecnologia, eu sou meio louco, meio apaixonado aí. Sensacional, Du. Pessoal, é válido explicar para os nossos empresários aqui, nossos ouvintes, né, que hoje a gente fala de dados de uma forma muito natural. Tudo é dados, né? Principalmente agora com a chegada da IA, eu acho que a gente chegou numa dinâmica que tem muito conhecimento no mercado, muita informação, mas como aplicar tudo isso? Eu gostaria que vocês falassem, no caso para o nosso público, como nasceu a MFT, o que a MFT resolve. Fiquem à vontade, eu acho que fica mais com o Gu aqui na parte comercial, né, Gu? Vai direcionando aí, vai jogando aqui a gente consegue. Quer responder, Gu? Claro. Bem, a MFT, basicamente, ela busca entender quais são as regras de negócio que cada empresa tem, né? A gente se posiciona como uma consultoria para entender o negócio da empresa e, de fato, entender quais dados são relevantes para que ela possa trabalhar. A gente entende que são muitos dados, né? Área comercial, área de processos, áreas operacionais, financeiro, jurídico. Então, todas as áreas possuem dados. O nosso trabalho é entender a dor do cliente para que a gente entenda quais são os dados necessários para que ele possa, em si, tomar decisões assertivas. Perfeito, Gu. E eu falo que é importante porque é o seguinte, né? O empresário ele já entendeu, acho que a gente está numa época que as pessoas já entenderam que elas precisam ser baseadas por dados, entretanto é muito dado. E o empresário ele não precisa desses dados todos para tomada de decisão ali na prática. Ele precisa ter isso de uma forma sintética, ou mesmo compilada, ou muitas vezes de forma mais prática, para que ele tome decisões mais macros e o time em si tome decisões mais práticas do dia a dia, mais operacionais, né? Como que a gente entende isso? Como que a gente pega essa massa de dados ali tão grande, que muitas vezes o empresário não tem tempo de apurar tudo isso, e vocês conseguem mostrar para eles de uma forma prática, visual e principalmente para trazer negócios para eles? É até importante citar também que trabalhar com dados, né, ter dados para tomar decisões, não quer dizer que você vai utilizar todo o teu aparato de dados ali como se fosse uma muleta, que você só vai decidir com base naquilo que você está vendo. O empresário por si só, ele tem uma skill, né, um instinto de saber qual decisão tomar. A nossa função é fazer com que essa pessoa, além do instinto que ele tem, também tenha uma ferramenta de falar, puxa, eu estou sentindo que o vento está soprando para aquele lado. Vou para esse lado também? Deixa eu ver os dados que eu tenho, o que eles me dizem. Aí sim ele fala, pô, te juntei o meu instinto com o que os dados estão me dizendo e vou para aquele lado. Então, assim, é uma junção de fatores que favorece o empresário tomar a decisão do jeito certo. Como também, né, existem situações que ele pode estar muito convicto que ele quer tomar um tipo de decisão, só que os dados dele estão falando para ir fazer de uma forma contrária, para ele ir num caminho averso àquilo que ele está pensando. O que fazer nessa hora? Aí que entra alguns direcionamentos, igual o Gu falou, entendendo a regra da pessoa, as regras de negócio, o que ela faz, o dado que ela produziu vai produzir uma informação que vai falar para ela, poxa, para cá eu acho que eu ia me dar mal se eu fosse por esse caminho.
Olha que importante que você está trazendo, Gi. A gente tem um dado que é do Sebrae, né, que em torno de 60% das empresas elas quebram antes de completar 10 anos, né? Eu acho que a maioria das empresas brasileiras, são dados, né, expressivos ali, nasceram de ideias, né, de empresário falar, poxa, olha, minha esposa faz um excelente bolo, eu acho que ela poderia montar uma fábrica de bolos, e a pessoa vai lá e coloca o negócio na prática. Muitos nem saem do início ali embrionário, muitos começam e funcionam realmente, só que chega um momento de falar, agora é hora de expandir, por exemplo, quero crescer, quero montar novas franquias e tudo mais, só que tem um detalhe, é muito empírico, né, muito subjetivo essa dinâmica. E eu acho que a MFT traz, né, pensando nessa dinâmica para o mercado, é dar essa visibilidade, essa clareza que a gente pode dizer, eu acho que a palavra aqui é clareza, para a gente conseguir de fato mostrar para o empresário, olha, de acordo com o repertório, de acordo com o histórico que vocês têm, não faz sentido, ou faz sentido e faz sentido em tal momento. Eu acho que é muito isso que vocês entregam, né? Sim, até mesmo o exemplo que o Di falou agora foi muito interessante, me lembrou de uma fala da minha noiva. Eu falei pra ela, ó, tem 90% de chance disso aqui dar errado. Um exemplo de aleatório, atividade dia a dia. E aí a minha noiva falou isso, ô, Gustavo, você não é o cara dos dados? Tá falando 90% de chance de dar errado, e por que você ainda tá tentando fazer? Eu falei, ué, os dados me dizem que a probabilidade é baixa. Mas que nem o Diego falou, a minha intuição, a minha vontade ainda é ir pelos 10%. Então, isso não descaracteriza o fato de eu estar trabalhando com dados. Eu analisei, vi o risco, vou me preparar porque a chance de dar errado é alta. Então, eu não posso dar um all-in, como dizem no poker, eu não posso fazer tudo porque a chance de dar errado é alta, mas a intuição, o poder de decisão ainda está na pessoa, no humano. Então, independente de tecnologia, é apoio ao humano. Ele se prepara para esses 10% de risco que ele tem, né? Se ele quer correr o risco, tá tudo bem. Mas ele se prepara para falar, cara, eu vou correr esses 10% com inteligência. O importante é com ciência. sabedoria, de forma empírica. E aí, até a palavra que você trouxe, clareza, né? A gente tem até um lema interno nosso, quase, que é a clareza precede o sucesso. Então, a questão dos dados é justamente essa, é trazer a visibilidade que o cara precisa para ele decidir se ele quer correr o risco ou se ele quer manter a segurança, se ele deve seguir por tal caminho ou não. E, enfim, esse é o poder quase a mágica que os dados trazem pra gente. Sem dúvida. E olha que interessante que você está trazendo, né? Empreender é correr riscos, não tem como, né? A gente falar, poxa, legal, pessoal, a gente vai aí contar com a consultoria da MFT e vocês agora não vão ter mais risco. Seria mentiroso contar para o nosso público. Entretanto, se a gente traz isso de uma forma clara e consegue efetivamente mostrar para ele caminhos e tomadas de decisões baseadas nos dados, para que ele veja o repertório, para que ele entenda o que está acontecendo, porque a gente percebe ainda, e eu não estou falando de poucas empresas, de muitas, pequenas, médias e até grandes empresas, que é tocada no dia a dia, tá dando certo, mas poderia dar muito mais certo. Ainda tem esse lado que a gente precisa pensar, né? Ou então não está dando certo exatamente porque algumas variáveis estão desconectadas. Eu acho que basicamente é isso, né? Pensando para você hoje, na parte mais técnica aí, como CTO, como que funciona essa dinâmica, como que é analisado isso aí juntamente com o cliente? Acho até válido trazer para você um dado que, se não me engano, é do Instituto Capgemini, que 60% das empresas não utilizam dados para nada, cara. Então, assim, tudo quanto é empresa hoje produz dados. Isso não tem o que fazer. Qualquer empresa, independente do tamanho, pequena, média, grande, produz dados. E cara, muitas vezes aquilo fica uma massa parada, às vezes a pessoa nem tem consciência de que está gerando isso. E é quase um desperdício. Entende? Então, a missão da MFT é justamente não deixar esse recurso parado. É quase como deixar dinheiro na mesa aqui, né? Então, cara, a gente ter o poder de aplicar isso de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com o que ela pode, com o que ela tem ali para oferecer, com estoque de recursos, a gente consegue trabalhar isso. E aí até volta na fala do Gu de entender regras de negócio, entender o processo da empresa em si, e fornecer para ela o melhor que a gente pode de clareza com o material que ela tem. Perfeito. Sem fazer muito esforço, inclusive, né? Exato. E você viu que curioso, essa pesquisa do Instituto Capgemini fala que 60% das empresas não utilizam dados para nada. Qual que é o percentual de empresas que quebram, de acordo com a Sebrae? 65% e está subindo, viu, Jim? Essa que é a grande questão. Existe uma possibilidade muito alta de ter correlação entre as duas. E eu acredito. Existe. Porque a gente falou aqui, ó, clareza precede o sucesso. O que é sucesso? A gente Durar poderia mais que discutir 5 isso. anos poderia ser um sucesso. Poderia ser um sucesso. Às vezes o pequeno e médio empresário ele fala que sucesso é faturar. Tem certeza que faturar é sucesso?
Ele pode estar faturando 1 milhão e gastando 2. Perfeito. Como que a gente sabe disso? Ele pode estar investindo em campanhas e campanhas porque está muito hypado fazer tráfego pago e um monte de situações. Tá ganhando o quê em troca disso? É verdade. E pode até existir o prejuízo, mas ele totalmente planejado também. Né? Exatamente. Então tem isso correndo os também. riscos, né? Correr os riscos, mas de forma planejada. Pelo menos ele está enxergando que aquilo está diminuindo ao longo do tempo, do período ali do horizonte, mas que já já aquilo vai ficar positivo e vai dar lucro. Também é uma forma, porque senão a pessoa também pode até desistir de um projeto que poderia ser muito promissor também, entretanto, se ele não vislumbrou o que pode vir nos horizontes, acaba tendo problema. É basicamente isso também, né? Sabe qual que é o maior prejuízo disso? Você errar e não saber o porquê. Você errar e não ter como aprender com o seu erro. Isso é uma coisa que quebra qualquer empresa. Porque errar, todo mundo vai errar. Sim. Agora, você não se preparou. Engenharia fala muito disso, né? Engenharia tem um termo que chama lá de FEMEA. Sim. FEMEA é um sistema que, se der ruim na produção, o que vai acontecer? A peça vai quebrar, o cara vai se acidentar. Quais são os fatores de risco que tem disso? E aí eu preparo a casinha para poder conter esses fatores. Então, as possíveis falhas que mais têm impacto, existe um plano de ação para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se acontecer um impacto, porque não estou falando que eu vou mitigar 100%, eu vou mitigar o máximo que eu posso. 100% é o mundo ideal. Mas pode ser que ainda dê erro. E se der erro? O que aconteceu para estar dando errado? O que eu não tinha previsto antes que aconteceu? Se você não mapear dados, você não perde. Isso é jogado fora. É o que o Du falou, é uma informação valiosa que é jogado fora. Que Não faz você sentido. gastou, você investiu dinheiro, né, o seu tempo, o seu dinheiro, toda a experiência, todo um esforço em volta disso, para nada. Torneira aberta, você não sabe para onde tá indo, né? É igual você ter uma mina de petróleo embaixo da sua casa que você não tem ideia, né? Ou que você sabe que tá lá, mas você não sabe como refinar, né? Vai pegar o petróleo e vai pôr no tanque de gasolina direto. Funciona assim, cara. Pô, eu tenho petróleo, mas meu carro não anda. Você tá com a riqueza, mas sem saber, na verdade, prepará-la, né, para Exato. poder utilizar. Um exemplo que a gente já falou disso num evento nosso foi sobre a Netflix. A Netflix, ela cria séries já sabendo que a pessoa vai gostar da série. Então eu não vou fazer uma série para ver se gostam, né? Eu tenho um monte de dados que o pessoal gostou da série A, da série B, da série C. Qual que é a probabilidade de gostar de uma série D? O pessoal segue muito um ator famoso e esse ator gosta de política. E se eu lançar uma série que o ator faz uma série sobre política? Caraca, Gô, você tocou numa coisa agora, acho que profunda aí, né? A gente tá falando de área, às vezes, muito técnica, né? Mas a gente precisa parar para pensar também que todos nós somos consumidores. E aí a questão dos dados está em tudo, até desde a prateleira que você vai lá, o produto está na frente dos seus olhos, na altura, né, para você comprar. Tudo isso é dado, gente. Tudo é dado. Tudo. É fascinante isso. E a gente fala muito sobre relacionados e não relacionados. Um exemplo aleatório. Vamos supor que 10% dos meus clientes usam o sapato número 42. Certo. O que tem a ver o sapato com a conversão da minha empresa? Nada. Mas é um fato. Sem dúvida. É um fato. Então, se eu for na loja que vende sapatos 42, eu tenho 10% de chance de encontrar clientes para mim? Não necessariamente, mas são dados. E aí vem a inteligência de você querer utilizar dados relacionados ou não diretamente relacionados. Sim. Você vê como o mundo é muito dado. Vocês querem complementar, pessoal? Fica à vontade também. Eu acho que tudo no fundo, né, desses casos que a gente falou agora, é entender, trazendo aqui para nossa realidade, né, tentar entender, beleza, eu preciso vender algo, os empreendedores vendem alguma coisa, produto ou serviço, preciso vender alguma coisa. Para quem que eu vendo? Como que eu vou saber para quem vender? Dá até para fazer um paralelo, né? A academia que eu frequento ali em Valinhos, esse dia para trás tinha um menino ali dos seus 14, 16 anos, com uma caixa de paçoquinha vendendo na porta da academia. Empreendedor, menino, hein? Então, mas qual que é a probabilidade dele vender paçoquinha para quem tá fazendo dieta? Rapaz, não sei não. Se fosse pra mim, eu comprava. Eu comprava também. Aqui a paçoca ainda tem a ideia de acelerar o metabolismo, né? De dar Pode ser. caloria e tal. A paçoca ainda tem um sentido. Aí é engraçado, porque eu já saí dessa mesma academia e tinha um rapaz vendendo ovo lá na frente. Oh, E aí a gente pega, qual que é a probabilidade do cara que tá treinando vender ovo? Pra aquela galera ali, né? Aliás, desculpa. Do cara que tá treinando comprar um ovo saindo da é academia. grande, acho os dois, né? O doce pela questão da compensação e também para energia, e o ovo pelo esse público, né? Que é voltado muito para a parte de dieta, ter o corpo legal. Acho que é mais ou menos nessa linha. Aí até aqui a gente teve interpretações diferentes do mesmo fato. Para mim, por exemplo, seria pouco provável o menino vender.
Olha, Para vocês é bastante provável. Como que a gente sabe disso? com dados e apuração desses dados. Exatamente. O que é essa interpretação? É uma amostra É uma amostra. de dados de uma pessoa. Exatamente. E é por isso que é importante que muitas vezes a gente toca no assunto novamente, né? Eu sou empresário, quero tomar uma decisão, ou seja, de abrir um novo negócio, um novo produto. Talvez eu acho que aquilo vai funcionar, porque eu consumo, eu gosto, mas o meu público gosta daquilo. Então eu acho que vocês entram muito nessa análise também mais prática ali, técnica, para mostrar para eles exatamente isso aí que a gente falou da Netflix, de tantas outras empresas, né? Eu tava falando esses dias, eu até brinquei com a Letícia, minha esposa, que eu sou apaixonado com bombom Caribe. Eu acho uma delícia, gosto de banana e tudo mais. É o que sobra na caixinha. Né? Aí esses dias eu falei assim, caraca, lançou ovo de Páscoa do Bombom Caribe, esse cara é um gênio, velho. Porque pra mim é maravilhoso. Só um do comprou só. O mercado tem um ovo faltando. Entendeu, cara? E aí aquela coisa você pode falar assim, pô, mas será que só sou eu que gosto? Provavelmente não. Se os caras fizeram todo um estudo e lançaram o ovo de Páscoa sabor Caribe, é porque tem mercado. Mas talvez se ele pegasse e lançasse solto também, talvez aquilo não fizesse sentido, né? Tem toda essa questão de público-alvo em relação à faixa etária, tipo de consumo, poder aquisitivo. Tudo isso, na verdade, são dados que muitas vezes estão soltos e que vocês conseguem ajudar a extrair ao máximo disso aí, né? Eu acho que é o que mais principal, Di, nesse caso aí. Com certeza. Até o exemplo que o Gu trouxe ali sobre o número, o sapato da pessoa. Já teve casos de estudos que eu fiz que através da data de nascimento de um determinado indivíduo, no caso foi um homem, né? Um homem que nasceu em 1968, por exemplo, e ele tem uma conta de e-mail, alguma coisa, começou a aparecer patrocinado para ele de chapéu. Por que patrocinado para ele de chapéu se a única coisa que ele sabe é a data de nascimento da pessoa? E para o outro, talvez uma pessoa que nasceu nos anos 2000 oferece boné. Que a probabilidade daquela pessoa usar chapéu é muito grande. Ele vai acertar 100%? Não vai. Mas se de 1 milhão de pessoas ele vender para 200 mil... Inclusive aquilo que você a gente voltar naquele ponto do começo, a ideia não é 100%. É aumentar a probabilidade de dar Você faz certo. 20%, quando vai fazer 40, 50, poxa, quanto que isso foi Que expressivo, eu posso né? somar de parâmetros que me ajudam a tomar a decisão correta, né? O que tiver de a favor é lucro. Sem dúvida. E isso é vivo, né? Porque ó, o Gu trouxe lá a ferramenta de engenharia do FEMEA. Então, primeiro eu mapeei os riscos que eu tenho por detrás daquilo e vou criando algo para que esses riscos sejam menores. Cara, defini uma vertente aqui, eu tiro uma veia daquilo, isso daqui tá dando certo. Tá 100%? Não tá 100%. Aí eu aplico o PDCA. Vou lá e vou melhorar aquilo. Crio um ciclo daquele negócio, melhorei 2%, 3%, 4%. Aí os resultados da pessoa, do empresário, ele começa a ficar mais interessante, né? Sim. Cara, eu saí de algo que eu imaginava que faturar era o meu ponto focal e, na verdade, faturar não é. É vender melhor. Definir o público-alvo, o cliente ideal, e aí vai indo, as coisas vão ficando cada vez mais personalizadas, cada vez mais inteligentes, fica mais simples, mais fácil para todo mundo. Sensacional, Di. E uma coisa importante para a gente entender hoje é o seguinte, né? Eu acho que o empresário hoje tem um bombardeamento ali de informações, né? A gente está falando de planilhas, a gente está falando de CRM, a gente está falando de IA agora, vindo muito forte ali. Depois a gente vai tocar um pouco desse assunto também, para poder explicar para o mercado. Mas o que eu percebo muito forte é o seguinte, poxa, legal, eu tô cheio de dados, cheio de informação, esse cara não tem tempo, o tempo útil dele, ou seja, o core business do negócio dele, não é parar e ficar analisando planilha o dia todo, é ter ali os dados realmente necessários para tomar as decisões dele, né? E eu gostaria de voltar para você, Gu, que é mais comercial aí, nessa dinâmica de estar dia a dia com o cliente. O que são as dores que o cliente normalmente tem para que a MFT possa prestar essa consultoria e ajudá-los? Qual que é esse perfil desse cliente hoje para a MFT? Excelente pergunta, Du. A gente sempre fala que um dos nossos principais ganhos quando a gente investe com a MFT é a assertividade em tomada de decisão. Então, ao invés de você tomar uma decisão errada, você vai tomar a decisão certa porque você tem dados. Mas todos os nossos clientes buscam a redução de custo através daquilo que ele já faz hoje. Então, Gustavo, eu tenho um funcionário meu que leva a sexta-feira dele inteira para poder fazer um fechamento de alguma coisa que eu nem confio. Porque como é manual, chega lá no final do dia, ele me mostra o resultado, eu falo para ele assim, meu funcionário, tá estranho isso aí. Não tá batendo com o financeiro. Não tá batendo com alguma outra coisa. Aí o cara vai falar, eu vou ter que refazer. Porque o único jeito dele auditar aquilo é se ele refazer. E vai mais um dia. E é onde o empresário ele fala assim, quer saber? Não, eu vou tomar a decisão com base no que eu acho
porque não dá tempo de você fazer isso de novo, eu preciso tomar uma decisão. Então esse é o principal que os nossos clientes hoje vê como vantagem. É a redução do custo operacional de você ter que chegar no relatório e ainda ter a probabilidade dele ser feito de uma forma errada, de uma forma que não esteja confiável. E aí a gente sempre ressalta 3 elementos da nossa entrega. Tem que ser prático, para o empresário poder utilizar isso de uma forma extremamente fácil, que a gente vai cobrar. Se ele não usar, eu vou ligar para ele, e aí, por que você não usou? Eu vi que seu último login na plataforma foi uma semana. Então, isso é uma coisa fundamental do nosso produto, tem que ser prático. Tem que ser intuitivo, então ele bateu o olho, ele entendeu. Ele não precisa ser o especialista, porque ele é um empresário. Ele precisa ter, de alguma forma ágil, entender como é que tá a situação da empresa. Existe um analista da empresa dele que vai realmente aprofundar em várias camadas para poder encontrar outras alternativas de solução. O empresário não. É verde ou vermelho? Tá bom ou tá ruim? Vamos acelerar. Esse é um dos outros fundamentos que a gente tem também da nossa entrega. Sensacional, Gu. E aí a gente está falando, pela sua fala, eu consegui contemplar isso, que é o quê? Toda empresa ela tem estratégico, tático, operacional, né? Tem dados que são estratégicos, como você falou, o empresário ele tem que abrir ali a planilha, ou no caso, algum documento que ele fala assim, cara, isso sim, isso não, isso não. Por quê? Porque senão ele perde muito tempo tomando essas decisões e acaba ficando não prático para o dia a dia. E quando ele vai ver, a gente está até trazendo um dado importante aqui, acho que para os nossos ouvintes aqui, que seria o quê? Hoje, 66% do tempo dos colaboradores são gastos em tarefas repetitivas. Vocês sabiam desse dado? E é muito importante a gente entender isso. Então você está querendo dizer, Eduardo, que se a gente melhorar, eu não estou falando que a gente vai zerar, mas se esse cara passar a gastar 20% apenas do tempo dele, sobrou 46% para ele usar em outras frentes. Eu acho que vocês resolvem muito isso. Depois eu até falar aqui, pessoal, com o pessoal, né? Que a gente é cliente de vocês também, utilizamos o serviço. Isso é muito válido, porque eu percebo hoje que a empresa ela quer crescer, ela tem tudo para crescer, mas falta aí a clareza, a visibilidade, né? Eu acho que é isso que vocês conseguem interpretar? Sim, também. Quer completar esse, Di? Eu acredito que sim. Existe essa vertente grande, mas como toda boa mudança ela gera desconforto, também entender que o que você está fazendo hoje, da forma como você está fazendo, que você está acostumado, você quer economizar tempo, mas para economizar tempo você precisa mudar algumas coisas, também dói. Isso daí acontece. Escolha o seu difícil? Escolha o seu difícil, exatamente isso. Porque para mudar, para você sair, então, você está querendo me dizer que eu preciso melhorar, preciso sair dessa rotina doida de ficar apagando incêndio igual o Gu trouxe. Para isso, eu preciso de alguma forma mudar algo? Sim, você precisa mudar, mas não quer dizer que essa mudança sua, ela vai te onerar. Na verdade, ela vai te ajudar. Um exemplo muito que eu sempre lembro quando eu falo disso é de um cliente nosso lá de Santa Catarina, da fábrica de sorvete. Ele tem vários on-software. Ele tem No sênior, né? Eu acho que é o sênior. É o sênior. isso. É que ele tem mais alguns apartados, mas é tudo nessa plataforma sênior que eles chamam. E eles imputam todos os dados de vendas lá. Só que lá também tem estoque e tudo mais, módulos que a gente não adentrou. A principal dor dele era, estou vendendo bem ou vendendo mal? Os meus vendedores, como os caras são esses representantes de venda que batem na porta dos estabelecimentos, eles estão sendo eficientes ou não estão sendo eficientes? E não é sobre deslocamento, tempo, não, é meta de venda. O tanto que a pessoa está vendendo. Quando a gente adentrou na plataforma, cara, isso é uma fonte viva de dados e é estático. É zero manipulação. Desde que o dado nasce até ele chegar no dashboard, ele existe zero interação humana. Então, se você fez certo, ele vai aparecer certo. No início, ele começou a sentir algumas dores. Falar, cara, não tá batendo o valor. Tá estranho. Tá isso, então vamos lá, vamos fazer os deep dive da vida, a gente te ajuda, estratifica, mas isso não é a solução em si, na operação dele, é dentro onde que tá, como se fosse uma logística reversa. O que tá errado? Esse indicador? Para esse indicador, ele teve que fazer esse cálculo, para esse cálculo ele teve que nascer desse jeito, para nascer desse jeito, alguém imputou desse jeito, quando chegava lá, dentro da pessoa lançando a nota fiscal, fala, putz, essa pessoa esqueceu de colocar o código de sorvete. Sim. Olha para você ver. Olha o nível do detalhe, né? Um negócio super simples, super bobo, mas que lá na frente vira quase um efeito borboleta, né? Faz um diferencial, a diferença enorme, né? Exato. E isso que é legal. Os dados, no fim, eles acabam, nesse caso, por exemplo, eles acabaram sendo o X9 da operação. Ele mostra, e aí, claro, isso não dá para virar caça às bruxas, não é essa a intenção.
mas ele sempre vai demonstrar para o empresário que tem alguma coisa ou indo muito bem ou indo muito mal. Ele pode servir como um sinal de alerta, né? Então pode mostrar um ponto onde tem uma torneira aberta ali que está escoando dinheiro todo mês, o empresário não está enxergando. E aí, qual que é o sintoma disso? Cara, eu não consigo fechar o mês no azul, estou sempre no vermelho. Por quê? Aí a gente traz os dados para dentro, aí vai ver alguém da operação, algum desenvolvedor deixou alguma coisa rodando lá todo dia, por exemplo, que está consumindo um recurso que ninguém tinha visto. Olha, né? Muito bacana, gente. E assim, eu falei com o Gu aqui que os clientes procuram vocês com as dores. O Gu explicou aqui, né? Totalmente de forma correta e tudo mais, mas aí eu quero fazer o contrário. O empresário, que ele tem dor, mas ele ainda não entrou no nível de consciência que precisa da MFT, ou seja, é outro público. Como que ele deve interpretar e falar assim, cara, eu preciso dessa empresa, eu preciso da MFT, eu realmente preciso. Quais são os sinais que mostram que não tá legal, na verdade, ali a dinâmica? Qual de vocês consegue passar pra gente aí falando com o público? Esse é o... Tá salivando. Tá esperando a deixa? Cara, esse aí é o nosso principal desafio, porque a gente tem como propósito, de fato, transformar empresas, né? As empresas que já trabalham é fantástico, porque nós entramos jogando junto com os caras. Agora, que as empresas que já não vê tanto valor, que principalmente o ego deles, né? O ego do empresário é uma coisa extremamente sensível. Muito. Eu vou mostrar pra você que você tomou uma decisão errada. Qual que é a credibilidade que eu tenho de apontar o chamar o cara burro, né? Eu queria falar. É uma terapia. Vou dar até um exemplo de um case nosso. A gente trabalha muito com trabalho de consultoria, de fato, né? A própria CM Business. O fato da gente entrar numa consultoria financeira, fazer todo o mapeamento de regras de negócio, porque a gente fala, nós não fazemos dashboards. Não é esse o nosso trabalho. É inteligência de dados. É muito estratégico por trás disso. Por um acaso tem dashboard. Por um acaso, a cereja do bolo é um dashboard. Mas a gente conseguiu fazer todos os desdobramentos de cálculos que a consultoria financeira fazia e descobriu que tinha uma falha de processo. Como que eu falo para um consultor financeiro que dá aula sobre o assunto, que ensina todo mundo a tomar decisão de negócio, Pô, no calcanhar de Aquiles do cara. e ele estava falando informação errada? Poxa, cara. E não era informação errada de, putz, o mês passado eu apresentei o DRE para meu cliente errado. Não era coisa de um ano. Porque aí, por causa do ego, acredito eu, né, quem somos nós, mas apareceu isso, ele falou, não, o que vocês fizeram, o DRE que vocês montaram tá errado. Como, rapaz? Olha aqui, ó, é simples, é somar. Não, tá errado. Cara, vamos ver junto, então? Que é exatamente isso. Eu não falo assim, cara, Você tá se vira. Não, então vem cá, traz a sua fonte, vamos ver a tua planilha que você apresenta. Aqui, cara, aqui tá diferente, então você nem tinha conferido direito, certo? Certo. Falei, putz, eu vou ter que revisitar tudo. Falei, cara, precisa de ajuda? Mas é que o nosso trabalho dá esse gatilho para diversos clientes. A gente entra no negócio e ele fala, peraí, Gustavo, acho que meu processo aqui, a gente poderia fazer o melhor dashboard do mundo, mas o meu processo não está adequado para chegar a isso. Sim, e uma coisa importante, pessoal, estou entrando numa questão aqui meio emocional, né? Muitas vezes a gente está falando de médias empresas, até grandes empresas, você tem um proprietário ali, CEO e tudo mais, mas quem às vezes vai contratar a MFT não é ele. Seria, na verdade, o gerente, supervisor e tudo mais. E esse cara, muitas vezes, tem medo também, no caso de contratar o MFT, em vez de ele tá fazendo caca ali, vamos dizer. É o famoso CL treta, né? Porque ele sabe que vai... É o que eu falei do ego, né? No caso do gerente, é o canhão vira pra ele, né? Porque se ele fizer um dashboard, de fato, digno de uma conclusão, vai mostrar que o resultado não tá tão bom assim. Sim. Vai mostrar que, na verdade, quem tá a torneira aberta tá no colo dele. Então tem muita gente que, ainda mais CLT, que teoricamente não tem compromisso de fato com o resultado da empresa, muitas vezes eles escondem isso, né? Então, ó, eu fui CLT por muito tempo. Eu tinha meus gerentes, tinha tudo, a gente trabalhava diversas coisas e tinha diversos indicadores que a gente falava, é melhor não mexer nisso daí. A diretoria tá feliz. Por que eu vou lá tirar o tapete ali e mostrar toda a poeira? Então, realmente, é bem complicado esse cenário. Então, tem também, só para concluir o que o Gustavo falou, para complementar, aliás, o que o Gustavo trouxe, tem o outro lado também. Esse caso da indústria de sorvete, por exemplo, não foi um CEO que contratou a gente, não foi um C-level, um diretor, foi também um gerente. É um coordenador, gerente. Então, e aí, isso poderia servir tanto pro lado ruim de mostrar que, ó,
tem alguma coisa de errado na tua gerência, quanto nesse caso serviu para ele enxergar o que estava errado e corrigir. Maturidade, né? Ele é bem Exato. comprometido, né? Bem comprometido, exatamente. Então aí são visões diferentes. A gente pode tanto dar para o cara uma ferramenta que vai... Para um cara que já tem o ego que tende a ser ferido, a gente pode dar uma ferramenta para ele que vai deixar o ego dele mais ferido. Ou a gente pode dar para ele uma ferramenta que vai ajudar ele a provar que o trabalho que ele está fazendo é correto e até melhorar alguma coisa que ele está vendo que não está certa. Perfeito. E é bacana o que você está falando no caso, porque é o seguinte, né? Seja o executivo, seja o empresário, que ele realmente quer crescer, ele está disposto também a ser humilde, falar, gente, eu não sei, olha... palavra Né? humildade. Humildade acho que é tudo, gente. Você vira pro dono e fala, ó, meu chefe, é o seguinte, ó, eu acho que eu cheguei até aqui, eu acho que a gente pode crescer muito mais, mas talvez eu não tô sabendo interpretar. Tem o pessoal que consegue chegar ali, fazer uma alavanca pra gente ir muito além, e eu quero trazer ele. Cara, eu como empresário, se esse cara chega pra mim com esse nível de humildade, eu falo, cara, eu quero conhecer esse pessoal. Porque, de fato, eu estou entendendo que você tá dando o seu máximo, inclusive trazendo recurso, trazendo os profissionais, Pedindo ajuda, consultorias. Eu acho que é muito isso também, né? Eu acho que as empresas precisam, mas do Brasil ainda precisa profissionalizar muito mais toda essa dinâmica, né? Eu vejo também por aí eu tenho bastante amigos, né? Minha esposa, ela é gerente de uma agência de publicidade grande, contrata a pessoa, demite e tudo mais. O pessoal do mercado de trabalho, eles estão sedento para procurar pessoa simplesmente engajada. Cara, não precisa ser o gênio, não precisa ser o Ronaldinho Gaúcho do CLT. É preciso a gente comprometida, honesta, fazer o básico bem feito. Se o cara consegue fazer, se a pessoa consegue fazer o arroz e o feijão bem feito, ela já está quase com um pezinho na promoção. É papo de soft e hard skill, né? É soft e hard skill, exatamente. Soft tem que estar filé, a pessoa tem que ter um comprometimento, uma postura. A hard skill aí se vira, né? Passa treinamento. Se você tiver de fato com caráter de promover intencionalmente para frente, né, o sucesso da empresa, você já tá anos-luz da concorrência já de conseguir a vaga de emprego. Sem dúvida. Pessoal, um tema importante também para a gente tratar, né? A gente está aqui no Inteligência dos Negócios, né? Com um podcast que era a CRM Business, né? Eu vou explicar um pouco depois pro pessoal sobre a CRM Business e tudo mais, mas eu queria que você, Edu, falasse com a gente hoje como as inteligências artificiais também podem revolucionar atrelado ao serviço que vocês prestam também ali para potencializar o negócio dos clientes. Total. Então, o primeiro ponto, já que a gente vai começar a falar de IA, acho que a coisa mais importante que eu preciso falar é não existe IA sem dados. Aí talvez até sendo um pouco chato do lado técnico, mas a IA ela é nada mais do que dados. Ela é um agrupamento de dados tratados, processados, e uma infinidade absurda, né? Um universo gigantesco. Então, ela vem, toda a base dela é feita sobre os dados, e se você dá mais dados ainda para ela, é aí que ela se potencializa ainda mais, porque você começa a trazer ela para a sua rotina, né? Então, dando um exemplo, eu posso pegar o meu chat GPT, ir lá e mandar ele fazer uma tarefa, ó, executa isso daqui para mim. Eu tenho aqui 100 mil de faturamento, tá bom ou tá ruim? Com que parâmetro, né? Com que parâmetro? Não tem como eu saber. Aí eu posso começar a alimentar ela, falar, ó, então, a minha margem de contribuição está em tantos %, eu estou fechando o ano com tanto de lucro líquido, e a minha operação está assim. Aí você começa a trazer ela para sua realidade, conectar com os seus dados, conectar com a realidade da tua empresa e trazer um cenário onde ela consegue analisar com mais clareza e te ajudar a pensar. Não é pensar por você, a IA nunca vai fazer isso. Mas ela entende o seu cenário, você fornece o contexto para ela e aí sim ela consegue te trazer um valor muito maior do que você só pegar a inteligência artificial e falar, ó, faz aí. Isso, aí o pessoal pode fazer o teste em casa, mandar um prompt para a IA sem dar muita informação e trazer um outro prompt onde você fornece muito mais dados, pega uma tabela ali do DRI da tua empresa, mostra para a IA, pega
A gente fala muito de financeiro porque é a realidade que a gente vive, né? Mas mostrar ali entrada, saída, fala para ela, ó, analisa isso aqui, onde é que tem furo, tal, tal, tal. É aí que você começa a trazer valor. Sem dúvida, Du. E é muito importante a gente entender o seguinte, né? Eu entendo que o papel da MFT não é substituir a AI, nem vice-versa, muito pelo contrário, né? Elas se potencializam ali, né? A gente está falando hoje que quando você tem esses dados, daquele colaborador que a gente falou, do executivo e tudo mais, e ele tem esse dado pronto, a IA sim pode vir e potencializar isso de uma forma absurda, não é mesmo? Total, total. Exatamente. A IA, ela é construída em cima dos dados. Então, e não é o contrário. A IA não existe sozinha. E a gente vê muito hoje, por exemplo, o termo AI First, dentro das empresas, das startups, enfim, que é onde você começa a direcionar a sua empresa para que ela rode a partir da IA. Mas se você faz apenas isso, é como se você construísse uma casa sem a fundação. Sim. Isso tende a quebrar ao longo do tempo, entende? Agora, se você inverte o conceito e traz primeiro a base, primeiro a estrutura, a fundação, que são os dados, para depois colocar a IA em cima, aí você chega nesse nível que eu comentei de potencializar a tua IA para atuar em cima da sua realidade, porque ela vai ter todo um contexto em volta, ela vai ter uma base sólida, ela vai ter onde buscar, ela vai saber sobre a sua operação, vai saber sobre o seu financeiro, pessoas, enfim, tudo que cerca o universo da empresa. E aí sim ela consegue te ajudar de forma mais global, de forma mais consistente. Perfeito, Du. E olha que bacana, né? Até para explicar um pouco para o nosso público, né? O que a gente faz e por que a MFT está aqui hoje. São grandes parceiros aí de clientes, inclusive somos clientes deles. Como vocês sabem, a CRM Business ela é uma plataforma multicanal que a gente traz toda a dinâmica de centralização de WhatsApp, Instagram, Facebook e toda a parte de e-mail ali. A gente também tem a dinâmica de implementação de CRM e toda a parte de IA, que a gente está acabando de falar aqui. Só que o que eu percebi? A gente faz uma consultoria incrível, estrutura tudo para o empresário, ele entende que ele precisa daquelas informações e começa a aplicar. Só que qual que é a grande questão? Isso gera muitos dados, gera muitas informações. Foi quando, na época, né, eu contratei, então a CRM Business é cliente aqui, então, da MFT, e vocês construíram para a gente uma inteligência fenomenal, onde o empresário, que também é cliente da CRM Business, e quando tem ali nessa questão de estar junto com a MFT, ele consegue acordar e ter toda aquela massa de dados pronta para tomada de decisão. O quão é importante hoje para um empresário, de um modo geral ali, que já entendeu, ele já está no nível de CRM, ele já tem uma gestão de atendimentos legal, ele já sabe o que é IA, ele já usa IA no dia a dia dele, mas ele está com muita inteligência ali, mas ele não consegue colocar isso em prática. Como é importante atrelar um CRM como a CRM Business? Quem de vocês consegue trazer para a gente aí? Pode ser. Fazendo uma analogia, só dando um passo anterior. O Du falou ali de AI First, né? E a gente sempre fala, cara, beleza, até para você disponibilizar dados para IA, você pode melhorar a forma dele consumir esses dados. Imagina, eu vou fazer um paralelo aqui com quem gosta de Fórmula 1. Eu não vou falar quem é. Tá do lado? Exatamente. Qual que é mais importante para um carro de Fórmula 1, o pneu ou o motor? Rapaz, eu acho que o motor E sem o pneu, dá para andar? não vai. Ou seja, não importa, os dois são importantes do mesmo jeito. E se eu falo para você, o motor do carro, ele pode andar na chuva e pode andar no seco? Acredito que sim. E pneu? Aí acho que tem perfis de pneus diferentes, né? Exatamente. Aí a gente volta lá para engenharia. Eu quero usar inteligência artificial na minha empresa. Para quê? Eu vou rodar com chuva ou vou rodar no tempo seco? Porque o motor vai ser o mesmo. Mas lá na fundação onde eu for pegar, qual pneu eu utilizo? Como eu estruturo esses dados para minha IA, para determinado segmento fazer isso? Eu não posso falar que o jeito que eu vou modelar, o jeito que a MFT vai modelar os dados para você utilizar no CRM é a mesma coisa que um sistema financeiro. Perfeito. Eu sei que a comparação é bem esdrúxula, mas os objetivos são diferentes. Mas eu posso utilizar os dois. Eu não posso só simplesmente pegar os dados de um sistema financeiro, de um CRM Business da vida, jogar dentro de uma panela e falar, pega aí para mim e fala alguma coisa. Poxa, até fazer pergunta você tem que pensar. E a IA hoje em dia, eu não quero parecer agressivo, mas é um fato, a IA hoje ela parece muito mais que é muleta das pessoas do que de verdade uma ferramenta. Sem dúvida. Se eu pego uma muleta e vou andando de qualquer jeito para onde eu quero, eu vou para onde com isso?
Qual que é o objetivo disso? Agora, se eu penso antes, falo, cara, eu preciso melhorar a taxa de conversão de funil. Como eu faço isso? Quais dados eu vou precisar para isso? E aí que atrela especificamente na pergunta que você trouxe. Como eu consigo ajudar dessa forma? Primeiro, qual que é o objetivo? Teu objetivo é vender mais? Como que eu utilizo os dados que o CRM Business produz para poder entender aonde estão os gaps que vão fazer você vender mais? É o perfil do cliente, do teu cliente que está buscando no lugar errado? Quais são as fontes? Vamos analisar por fonte? Qual que é o volume por fonte? Qual que é o percentual? O que isso representa? Qual que é a probabilidade que a fonte que entrou pela fonte A feche lá tenha sucesso no fundo do funil? E no fim a gente está falando de dados. Em tudo a gente está falando de dados, mas às vezes a gente está olhando para o número do sapato do cara, vendo que isso tem uma recorrência, mas isso não tem nada a ver, a gente está olhando pro dado errado. Tem uma correlação ali, Tem uma né? correlação, exato. Eu quero vender mais. Esse é o perfil que mais aparece. O cara tem um sapato 42, beleza. Mas às vezes eu tô olhando isso, só que tem uma outra variável que tá me mostrando que é outra coisa. Não é por causa do número do sapato. Às vezes E até por isso, e até por isso que a gente falou que o dashboard é a cereja do bolo. Sim. Porque o processo, né, você sabe muito mais que a gente no quesito comercial. Quando a gente faz um dashboard, né, a palavra do produto final, a gente pergunta pro nosso cliente, quais são os seus rituais? Eu tenho uma reunião semanal com 5 vendedores que trabalham fisicamente, etc. Tudo isso contempla a base que o Diego falou. A base do porquê que eu vou trazer esses dados. Então, se eu trazer... tudo isso é pensado para a estratégia do negócio. Para você ter os dados... Exatamente os dados que você precisa, para você não ter dados poluindo. Não necessariamente um dashboard com 1 milhão de números vai ser o melhor dashboard. Não precisa ser bonito somente, né, gente? Não é essa Exato, dinâmica. exato. Então, os fundamentos que compõem os porquês, que vai gerar o dashboard no final. Então, a IA sua, né, a IA, hoje a gente até imagina muito isso, né? Tem muito empresário hoje que desenvolve dashboard na IA. Sim. Pega lá, ó, tô com uma planilha financeira aqui, faz aí pra mim um dashboard, vai fazer. Agora, Vai com Deus, né? vai na de Deus, porque a gente pegando ali, fazendo a mineração, entendendo todos os dados que tem na empresa, já é difícil. Imagina uma IA que segue os padrões, teoricamente, que nós ensinamos ela, né? Porque a IA ela não é magia, a IA não inventou nada. Tudo que ela faz é com base em alguma coisa que ela aprendeu. E em quem que você tá confiando no final das contas, né? Aprendeu com dados. Perfeito. Olha pra você ver que bacana, fazendo uma relação com o Mauro Santos, que é da Santos Digital, que foi o nosso primeiro convidado aqui no podcast, um querido. E aí, o que acontece? Eu e o Mauro, inclusive, sou cliente dele também, atendemos vários clientes juntos, um cliente em específico. Ele chegava e falou assim, nossa, estou precisando melhorar a minha dinâmica de tráfego pago. Então, o que ele fez? Ele contratou o Mauro fez um baita de um trabalho, pelo que eu conheço dele, né? Gerou bastante dados. Os dados chegaram na CRM Business. E aí a gente começou a chegar, traqueamos esses dados, o cliente identificou, falou, pô, tá vindo tantos dados lá do Facebook, do Instagram, do site, maravilhoso. Só que o que ele não percebia? Poxa, tá tendo venda, tá tendo venda. Tá, mas como é que tá essa correlação do canal por fechamento, por tipo? Aí nós paramos para entender. O segmento do cliente específico é um segmento jovem. Então o que acontecia? A faixa etária, mais ou menos, ali estava de 25 até 50 anos, mais ou menos, e estava chegando lead demais do Facebook. A gente falou, cara, mas como é que tá chegando tanto lead do Facebook? Tudo bem, tá chegando lead do Facebook. Quando a gente foi apurar e depois entendeu isso com os dados que vocês trouxeram pra gente, foi a dinâmica de chegou muito lead do Facebook, muitas vezes era a tiazinha mandando oração, mandando mensagem. Verdade. Era muito Corrente do bom dia. corrente do bom dia, muita coisa. Então o que acontecia? De 20 leads que chegavam do Facebook para ele, fechava-se um. Enquanto chegavam 3 do Google, fechavam-se um. Mas como que ela tomava essa decisão? Primeiramente, sem ter um CRM Business para poder qualificar esses leads, e depois, como é que ele toma essa decisão sem a MFT, por exemplo, para poder mostrar para ele, amigo, seu investimento aqui tá tendo um baita investimento, tá trazendo muita coisa, mas não tá funcionando. Será que se você pegar esse canhão seu e potencializar o Google aqui, o Instagram, que é seu público, ou pensar em fazer campanhas direcionadas para esse público, não é muito mais vantagem? E aí entra o que o Diego falou aí da questão do PDCA, né? Você muda, testa, já melhorou um pouco, corrige, testa novamente, põe o controle e vai fazendo essa. É infinito, cara. Por isso que a gente é mega fã seu, Du, ó, parabéns. Obrigado. Porque você não só traz a ferramenta para o cliente, o serviço da CRM Business, a ideia de você trazer a consultoria para dentro do jogo para ajudar a empresa a aplicar de fato as ferramentas de IA, do CRM, todo o Kanban ali de movimentação, de estratégia de funil, tudo isso com a sua consultoria. Isso faz encaixar a inteligência de negócio. Sem dúvida. Porque É saber fazer as perguntas certas, né?
complementar. Acho que isso até encaixa na pergunta que você trouxe agora há pouco pra gente, né, Edu? Como é que os dados do CRM caminham junto? Cara, se você não tivesse os dados te mostrando ali que a taxa de fechamento do Facebook era esquisita porque é a tiazinha do Bom Dia, cara, às vezes você ia ser ludibriado pelos dados achando que o Facebook tá maravilhoso. Tá chegando muita coisa, né? Tem gente que vende isso, né? Aí eu te trago 5 mil leads. Exato. Eu te trago, vai ver lá. Negoção, né? Mas tá... Exato. Que isso daqui? E é aí que a parceria funciona muito bem, né? Que a gente tem a galera dos dados, tem alguém que entende do segmento como você, cara, e aí isso sim vira algo que o empresário vai tirar um proveito absurdo. Né? A gente está mostrando para ele, o consultor que está com ele tem as ferramentas para entender de fato o que está acontecendo, entender se a estratégia está dando certo, se não está. E aí, cara, é aí que a magia começa a acontecer. Então, você acabou de mencionar uma coisa muito boa, né? Você falou de investir em tráfego pago e ir ajustando, fazendo o ciclo do PDCA, né? Cara, isso daí foi a primeira coisa que a gente falou aqui no podcast. Errar e aprender. Você não vai acertar na primeira campanha. Né? Você sabe que a primeira campanha é um piloto. Tem lá, inclusive, o botão do teste AB, né? Quero você errar, vai testar o tempo inteiro, é O teste. que é isso? É dados. Teve procura? Quantos cliques eu tive? Aí você vai para todo mundo que você manja mais que a gente aqui. Não, exatamente. É válido explicar isso pro time aqui, na verdade, de modo geral, né? Como que funciona a dinâmica. Porque trazendo pro empresário, que é o nosso público, que é o pequeno e médio empresário ali, que todo dia ele lida, ele já entendeu que ele precisa de CRM e tudo mais, só que ele não tem quem pega na mão dele para falar assim, cara, eu já testei várias ferramentas que são fantásticas no mercado, mas na hora de colocar isso no processo, de desenhar esse processo comercial e implementar, não tem empresa que faz isso de uma forma tão completa como a CRM Business faz. Porque a gente pega o empresário que ele entende que o negócio dele pode ir além, pode crescer, só que qual que é o problema? Ele não entende nada disso. E aí, seria até maldade nossa aqui, né? Vocês da área de inteligência de dados e a minha da parte de CRM, e falar com o empresário, ó, a partir de agora, para você implementar um CRM, você tem que entender de CRM, automação, dados. Cara, esse empresário tem que entender no negócio dele, não é isso? Só que o que a gente faz? A gente ajuda esse empresário, então, como se os comuns dizem em Minas, a gente pega no braço desse cara, né? Desenha com ele o processo inteiro, e aí chega no momento que essa plataforma, toda essa estrutura, está pronta para ser utilizada. E aí começa a se gerar o quê? Dados. Só que o que fazer com esses dados na prática para que você possa diminuir custos, maximizar ganhos ali e tentar diminuir o problema que a gente tem hoje, que o empresário, a maioria fala, com pessoas. Cintia Alves, que é da Camtotas, que é nossa cliente aqui, no caso aqui, ela veio semana retrasada com a gente do podcast da segunda. A Cintia foi minha primeira cliente, assim, uma pessoa espetacular, e ela falava, Du, eu tenho muito colaborador, muita dinâmica, não tem como a gente prever coisas para diminuir ali esse problema e eu conseguir vender mais. Ela mesmo trouxe mesa aqui, com dados e apuração, a gente conseguiu sair de 18 mil itens vendidos para já chegando em 30 mil itens vendidos em menos de 1 ano e meio. Então, como que a gente chega nisso? É exatamente apurando o que o cliente quer, o que ele consome, como ele quer se comunicar, até isso é importante. O cara ainda fala, mas esse telefone não funciona mais, será? Para qual público? Aí é o WhatsApp, é e-mail, a gente meio que deixa de lado essa análise mais profunda, né? Eu acho que isso é importante para o empresário, de um modo geral, entender que se para ele ir para esse próximo nível, é aquela frase clichê que é, você tá aqui, chegou aqui, foi o que você tinha, mas para ir para o próximo nível, você precisa pensar de forma diferente também. E eu acho que é isso que essa junção de uma plataforma de CRM com toda a estruturação e a dinâmica de dados entrega para os clientes, né? Acho que vocês concordam conjuntamente. Com certeza. Esse ponto que você falou, né? Olha que é a sabedoria do Du, né? A gente aprende com erro, certo? Aprende com acerto também? Muito, muito. E se eu acertar, por que eu acertei? Né? Você acabou de falar aí, você quase dobrou a venda de itens. Por quê? Você sabe tudo. É reaplicar agora. Não é só porque tá funcionando que não pode ficar melhor, né? E não é questão só de ambição, é só questão de inteligência. Se você tem algo que pode ser potencializado, por que não? Exato, uma coisa legal, acho que pro nosso público aqui, muitas vezes, né, o pessoal gosta muito de futebol, né? Eu não sou lá tão entendedor de futebol, mas gosto muito do Real Madrid, tá? E aí eu falo assim, pô, você acha que fica fácil, né? Aí é gostar do Real Madrid. Você tá ganhando. Foi maravilha. Mas trazendo pro cenário, o que eu tô querendo compor aqui? Basicamente é o seguinte, poxa, você fala assim, o Real Madrid, você tá lá com Mbappé, Vini Júnior e tantos outros ali no ataque, você fala, por que o Real Madrid, temporada por temporada, ele tá de olho no mercado, trazendo pessoas que complementam posições? Para que ele faz isso? Não seria muito mais fácil ele falar, quais são os melhores? Traz todos.
Ele tem dinheiro para isso, mas faz sentido? Complementa o esquema tático, o esquema emocional do time, e a gente volta a falar, tudo são dados. E como utilizar esses dados, né? Eu acho que é muito importante a gente começar a mostrar para o nosso público aqui que os dados não é simplesmente aquela questão que a gente criou, é chato lidar com dados. A gente vai chegar e vai dar um tanto de planilha e vai perder horas. Não, muito pelo contrário, né? A gente vai conseguir pegar esse empresário que tem dores, dificuldades e problemas reais do dia a dia e falar com ele, falar assim, cara, eu consigo te ajudar a fazer muito mais com muito menos, desde que você consiga ter a definição do que você é. Muitas vezes é aquilo que a gente falou, é o cara que montou a empresa de bolo, porque a mulher dele fazia bolo, e ele pegou o FGTS da empresa que ele saiu e montou, e ele tá vendendo 100 bolos e achando que ele tá fazendo um negoção, só que ele poderia estar vendendo 10 mil bolos, só que como ele não tem... Metade do tempo. Gastando metade do tempo. Uma coisa que ensinou muita gente nessa vida de empreender, né, é como o crescimento é um risco, né? Você acabou de falar, né? Eu vendo 50 bolos, se eu vender 100, é simplesmente o dobro de custo? Nunca. O que você tá assumindo de risco, né? Qual que é? É só crescer? Cara, e dói o peito falar, né, que a pessoa pode quebrar porque ela cresceu, né? Tipo, poxa, cara, se crescer errado, né? Você ganhou dinheiro, dobrou sua fábrica, mas por conta de dobrar a sua fábrica, existia várias outras coisas agora, né? E não é raro, né? Não é raro Não no é Brasil a empresa crescer e quebra. Sim. Não é raro. E aí é muito, aí volta pro papo de dados, porque qual que é a ideia? Qual que é o risco que você passa? Vamos lá, se você deixar de vender uma semana quando você vende 10 bolos, tá, eu aguento as pontas, eu tenho um caixa pra aguentar. Agora, se você parar uma semana quando você vende 1000 bolos, ou qual que é o furo de caixa, qual que é o capital de segurança que eu preciso ter? Isso é dados, a gente tem isso. Se você fazer um dashboard pensando nisso, um dashboard executivo para isso, qual que é o ponto de equilíbrio que eu tenho que ter na minha empresa? Olha que bacana. Gente, eu vou citar um caso, um exemplo real, sem citar nome de empresa, obviamente, mas aqui em São Paulo, de modo geral, chegou um tempo, pouquíssimo tempo atrás, 2 anos atrás, que cada esquina que você via tinha um mercadinho de bairro com a cor vermelha. E do nada... Certeza que tem na Lua também. Que tem na Lua. Certeza que tem na Do Lua. nada. Você viu que fechou praticamente todos? E eu fui entender, eu tava vendo uma reportagem ontem da BBC falando isso. Por que que essa empresa não tá conseguindo deslanchar no Brasil? Porque essa empresa, a matriz dela é mexicana. E no México não tem esse sistema bancarizado igual nós temos hoje. A gente tem muito Pix aqui, a gente tinha TED, mas agora é Pix e tudo mais. E o que que começou a acontecer? Eles imaginaram que esse mesmo perfil da pessoa ir fazer um serviço e também comprar alguma coisa do supermercado funcionaria no Brasil. E aí foram lá, implementaram, colocaram na prática, mas não funcionou dessa forma. O brasileiro hoje, ele vai até no mercado de bairro, mas é uma coisa que ele precisa comprar, uma coisa num item, ele vai lá e vai embora. Ele não tem aquela coisa diariamente de ir e tudo mais. E a gente está falando de empresa gigantesca. Quer dizer, eles também erram tentando acertar. Agora, Sim. se você entende esse mercado, você diminui esse risco, que é o que vocês estão falando aqui, né? Exato, é aquela coisa, olhou pro dado errado. Olhou pro dado errado. Olhou pros dados, só dados, mas estava vendo a variável errada. E tem outra coisa também nesse próprio mercado. Vocês já devem ter ido nele. Vocês foram bem atendidos quando vocês foram nele? Não. Cara, brasileiro, aqui, ele é muito caloroso. Se você não é bem atendido no lugar, provavelmente você não volta. Então, se você... E vai deixar que impedir outras pessoas. Impedir outras pessoas de... Vai lá no meu negócio e vai meter um... Não é, os outros lugares, eles são muito mais práticos. Eles vão, compram, não se importam se a pessoa está tratando bem, porque ele quer comprar o item e ir embora. No Brasil, não. As pessoas não te falam um bom dia direito, falam assim, cara, mal educado, ele nem foi. Ele só não foi... Só foi seco. Só foi seco. É o dele, né? Exatamente. E pegando também, bem rápido, você falou de futebol, né? Eu sou amante de futebol. Felizmente ou infelizmente, eu sou São Paulino. Mas é... Aqui eu tenho um corintiano e um São Paulino, tá, na minha sociedade. Então é Legal. um clima bem agradável. Eu não discuto com quem não sabe torcer. Não briga, né? Você falou sobre o sucesso do Real Madrid. No Brasil hoje, os times que têm mais sucesso, que estão na ponta, Palmeiras e Flamengo. Por quê, né? Eu até indico vocês assistirem, vocês que gostam de futebol, um documentário que tem no YouTube do André Henning. É um cara bem famoso, é um esportista, cara, ele tá em todo lugar, ele é da ESPN e tudo mais. Ele fez sobre a Academia do Palmeiras. O Palmeiras, há 10 anos atrás, era um time que ele vivia para não cair para Série C, Série B, Série C. E o Palmeiras sempre foi um time grande. Me dói falar isso. Mas sempre foi, não tem mundial, mas me dói falar isso. Ele sempre foi um time grande e ele sempre cogitou estar entre os melhores. Só que por um tempo, ele caiu 2 vezes para Série B. Cara, não disputou nada. Foi uma lástima o Palmeiras. Do nada, melhorou. Teve uma injeção de dinheiro? Teve, mas eles melhoraram coisas
triviais que qualquer empresário pode aplicar, que é pessoas, tecnologia e processo. Ele aplicou os 3 braços que faz uma empresa ter sucesso. Se você for ver esse documentário, lá eles utilizam dados para tudo. Eles pegam dados dos jogadores, eles usam aqueles coletinhos, aquelas coisas, para saber fadiga dos jogadores. Eu sei que está muito mais comum, eles chamam de scouts hoje no mercado da bola. Só que no Palmeiras especificamente, eles atrelam, não é só pegar o dado físico da pessoa e utilizar para alguma coisa. Ele pega o dado físico da pessoa, verifica a gestão que tem por detrás dos jogadores, que aí é a comissão técnica que faz, passam por psicólogos, cruzam tudo e fala, esse jogador precisa de uma atenção especial. Esse jogador, infelizmente, não vai vingar. Aquele jogador que eu preciso para o meu time, para aquela posição específica, deixa eu ver a capivara desse cara. Deixa eu entender. Deixa eu pegar os dados físicos dele. Ele cabe no plantel que eu montei? Do jeito que eu quero? Então a taxa de sucesso é alta. O Palmeiras é perfeito? Não. Ganha tudo? É aquilo que a gente falou, né? Mas aumentou consideravelmente a conversão. Quem consegue competir com o Palmeiras... Jogando é só o São Paulo. Mas quem consegue é difícil, entendeu? Porque tem gestão, utiliza a tecnologia, utiliza dados, utiliza o perfil correto de fazer as coisas certas. Sem dúvida. No final é simples, né? A gente fala sempre que sucesso é simplicidade, né? Tem muitos gurus aí de sucesso que falam sobre ser simples, né? Os 3 tripés não é nem novidade pra ninguém. Sim. Pessoas, processos e tecnologia. É o Só básico que bem feito. como fazer o básico bem feito, né? Sem dúvida. E vamos caminhando para o final aqui então, pessoal. Então convidar, né, os empresários aí que querem entender mais como aplicar toda a dinâmica aí de CRM, gestão de atendimentos IA e gestão de dados aqui, a parte de inteligência de dados, para poder entrar em contato conosco aqui ou com o time da MFT, para poder entender numa reunião simples, sem tecniquez, né? Acho que isso é importante também para o empresário, como ele pode aplicar isso e revolucionar o seu negócio, seja na área financeira, seja na área comercial, para poder agregar e crescer com qualidade, tomando riscos, mas riscos calculados, né? E para ir fechando aqui, eu gostaria que você se despedisse, né, pessoal, falasse dos canais, como é que eles encontram vocês nas redes aí e deixar uma mensagem, fique à vontade, cada um quiser trazer aí. Bem, gente, nosso site é mftinteligência.com.br, nosso Instagram é mft.inteligência, né? A gente também tem nossos pessoais, você consegue acessar a gente através do principal da MFT. Agradeço a todos pela audiência, né? Acredito que tiraram bastante proveito, é um papo bem polêmico, né? Dados em toda parte. Então, se vocês tiverem, né? O vídeo vai estar no YouTube, né, Edu? Comentários, a gente vai estar lá disposto também, junto com o Du, para responder. Fiquem à vontade. Foi um prazer conversar com vocês. Então a gente agradece essa oportunidade, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito bom falar de negócios com quem gosta de falar, né? Com quem tem o prazer de falar. E se eu pudesse dar uma dica, né? Acredito que eu posso. Tudo no final do dia é você assumir um comportamento daquilo que você quer. Você pensar naquilo, entender aquilo e lutar por aquilo. Em qualquer circunstância da vida, né? Nos negócios não é diferente. Maravilha. Sensacional, inclusive, viu? Du? Show. Bom, obrigado, né, Du? Obrigado, pessoal, que assistiu aí. Espero que tenham gostado, que tenham se interessado, que queiram saber mais do universo de dados. Qualquer dúvida, qualquer bate-papo que vocês queiram ter, a gente se coloca à disposição nas redes que o Gu comentou. E até porque é um assunto que acho que deu pra ver que a gente gosta de falar um pouco, né? Muito bom. E obrigado, Du, de novo pela oportunidade. Vamos que vamos. Quem sabe num próximo episódio a gente consegue falar. Daqui para trás a gente falou de dados, né? Falou de passado, de olhar para o passado. Quem sabe daqui num próximo a gente fala de olhar para o futuro com machine learning, com aprendizado de máquinas. Sensacional. Que aí seria um outro universo. A gente Com começa. toda certeza vocês vão voltar, hein? Maravilha. Vamos 5 episódios. Vamos que vamos. E a galera quer entender isso. Isso tá baixo. É o momento, Falar né? de dados é contemporâneo demais e cada dia é papo diferente. Sensacional. Então, pessoal, agradecendo então ao Gustavo, ao Diego, ao Eduardo também aí pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por compartilhar, no caso, conhecimento aqui com o nosso público, né, para que eles possam atender como aplicar na vida real, sem tecniquez, de forma prática, de fato, aí, a parte de inteligência de dados, né? E encerrando aqui, então, você, empresário, muito obrigado pelo seu tempo, por ter acompanhado esse terceiro episódio aqui do Inteligência nos Negócios. Quinzenalmente nós soltaremos novos episódios explicando para você, como empresário, como utilizar toda a dinâmica de ferramentas de CRM, gestão de atendimentos IA e principalmente como colocar isso de forma prática no seu negócio. Muito obrigado e até logo!